A forma humana e os poderes de Imo finalmente foram revelados. A gente esperou por esse momento durante anos, e eu posso dizer com tranquilidade, esse é um dos personagens mais importantes do século dentro de One Piece. Tem muita coisa pra discutir aqui, então esse vídeo vai estar recheado de ideias e teorias. Então segura o chapéu de palha, porque agora a gente vai começar. O capítulo começa com os Gorosei discutindo a situação em Mary Joyce. Mas sendo bem sincero, essa parte é a menos interessante. Pelo que parece, o Shamrock resolveu tudo, e não há nenhuma menção ao Barba Negra ou ao Dragon. Agora, o que realmente chama a atenção é a forma como os Gorosei tentaram impedir o Imo de sair do castelo e ir até Elbaf. Eles tinham a opção de ir pessoalmente como fizeram em Egghead, mas Imo simplesmente ignorou tudo e decidiu ir sozinho. E tem um detalhe curioso aqui, o único que não se importou com a saída de Imu foi o Figarland Garling. Enquanto os outros estavam preocupados, ele basicamente mandou eles focarem na situação do abastecimento de comida. Sinceramente, eu não ficaria surpreso se no final o verdadeiro traidor entre os Gorosei fosse o Garling. Mas calma, isso não significa que ele vai ajudar os Chapéus de Palha. Muito pelo contrário, ele provavelmente vai trair todo mundo pelos próprios objetivos, para alcançar o trono vazio. E olhando para a personalidade dele, ele parece muito mais cruel, calculista e perigoso do que os outros 4 anciões. No final do capítulo, a gente finalmente entende por que os Gorosei estavam tão preocupados com o Imu. A gente vê o Imu tossindo sangue. E isso abre duas possibilidades, ou ele está gravemente ferido, o que é menos provável, ou ele está amaldiçoado a permanecer na Terra Santa. É como se o corpo dele estivesse rejeitando o mundo inferior. De qualquer forma, uma coisa é clara, ele está enfraquecido, ou ficando mais fraco a cada segundo. Aquela forma sombria que ele usa o tempo todo parece ser um tipo de modo de baixo consumo, para preservar energia, ou até o tempo de vida. E isso conecta diretamente com algo que o Doflamingo já falou. O Tesouro Nacional de Mary Joyce está morrendo lentamente. E fica bem claro que o Imu tem alguma ligação com isso. Mas aí vem a grande pergunta. Por que o Imu decidiu sair da Terra Santa agora? Muito provavelmente, ele não fazia isso há séculos. E na minha opinião, o Oda deixou a resposta bem clara com uma única cena. O Cobra provocou o Imu. Ele fez o Imu perceber que eles estavam voltando, Joy Boy, Davy Jones, Poseidon, e que a Lily era aliada deles. E agora, o Imu também percebeu que o Nika voltou. Talvez ele esteja sentindo que se não agir agora, vai ser tarde demais. Ou melhor ainda, talvez ele esteja com medo de que algo ainda pior retorne, algo que o próprio Imu teme. Mas isso a gente deixa pra depois. Continuando o capítulo, também tivemos algumas pistas bem interessantes sobre os Chapéus de Palha. Primeiro, eles analisaram o corpo e descobriram algo bizarro. Ele tem um coração mecânico, e as partes do corpo dele funcionam como um ímã. E tem outro detalhe, quando ele é derrotado, ele demonstra raiva especificamente do Sanji. Ou seja, foi o Sanji quem separou as partes do corpo dele. Isso pode ser um foreshadowing absurdo. Será que o Oda já está preparando o caminho pro hack do Rei do Sanji? Porque, sinceramente, pra mim, é inevitável. E talvez a gente já veja isso nesse arco. Outro detalhe que me chamou a atenção foi o Jinbe procurando pelo Chopper. Será que aconteceu alguma coisa com ele? Talvez os poderes da Akuma no Mi dele tenham alguma fraqueza contra personagens afetados pelo Dome Reverse. Uma coisa eu sei, o Oda não desenha esse tipo de cena à toa. E agora, Loki trouxe uma revelação gigantesca. Aparentemente, o único capaz de descongelar alguém congelado pelo Ragnar é o próprio Ragnar. Isso pode significar que foi o verdadeiro Ragnar do primeiro mundo que congelou os gigantes de Galeilá. E que apenas o Ragnar atual pode quebrar esse gelo. Se isso for verdade, então o Ragnar não só salvou eles do futuro, como também sabe exatamente onde eles estão. E na minha visão, a Nami vai ter um papel muito importante na guerra final. O arco de Elbaf começou com a Nami ouvindo uma voz misteriosa e sendo sequestrada. E agora, o Oda destaca novamente a Nami percebendo algo no momento em que o Imu chega. A primeira ideia seria que ela está despertando o hack da observação, mas vários membros do bando já têm isso. Mesmo assim, ela foi a primeira a perceber. Então, e se não for isso? E se o Oda estiver insinuando algo maior? E se a Nami e o Imu tiverem alguma conexão? Existem vários paralelos entre os dois, mas isso é assunto para outro vídeo. E falando em paralelos, também dá para traçar uma conexão interessante entre o Imu e a Robin. Ela não é chamada de criança demônio à toa. E então, depois de anos, a gente finalmente vê o verdadeiro rosto do Imu e um vislumbre do seu poder. E essa introdução trouxe detalhes muito importantes. O Imu parece afetar o ambiente através de uma espécie de música, fazendo objetos tremerem, quase como os tambores da libertação do Nika, que fazem o mundo vibrar como ondas. Existe uma conexão clara aqui. O Imu parece ter sua própria música,
assim como o Luffy. Mas existe uma diferença absurda. No capítulo 1044, os tambores do Luffy são representados como algo branco. Já no capítulo 1179, a música do Imu é retratada como algo negro. Isso não é coincidência. O coração do Imu parece representar o oposto da libertação. Talvez ele tenha os tambores da opressão. Outro detalhe interessante, o cabelo do Imu provavelmente não é branco originalmente. Assim como no caso do Luffy, isso deve ser resultado da transformação. Basicamente, isso seria o Gear 5 do Imu, para simplificar. E mesmo com poucas páginas, o Oda já mostrou paralelos diretos entre as Akuma no Mi do Luffy e do Imu. O poder do Imu parece dar vida ao ambiente, mas de forma distorcida, maligna. Enquanto isso, a Big Mom transformava tudo em algo vivo de forma feliz, criando os homies. E olha que curioso, o Brook foi um dos primeiros personagens a atacar tanto a Big Mom quanto o Imu. Agora, sobre o design do Imu, ele é completamente diferente do estilo tradicional do Oda. E isso provavelmente não é por acaso. Talvez esse estilo seja exclusivo de personagens que viveram no século perdido, ou até mesmo há mais de 3.000 anos. E sinceramente, isso é uma ideia genial. Eu não vejo a hora disso ser animado. O Imu parece ter características de várias raças. Os chifres lembram os Oni, a pele lembra os Lunarianos, e existem teorias sobre um possível terceiro olho da tribo dos Três Olhos. Ou seja, o mesmo cara que ajudou a exterminar essas raças, agora carrega traços delas. E isso é extremamente simbólico. Enquanto ele se esconde no trono, sua forma mais poderosa é justamente uma mistura de tudo aquilo que os dragões celestiais desprezam. Isso é pura poesia narrativa. E tem mais um detalhe muito interessante, as nuvens do despertar do Luffy são normais, assim como as do Lucci, mas as do Imu têm olhos. Será que isso significa que existe um nível ainda mais avançado de despertar? Algo que o Luffy ainda precisa alcançar para derrotar o Imu? Inclusive, o anime já deu uma pequena pista disso. O Gear 6 pode ser real. Ou pelo menos, uma versão ainda mais absurda do Gear 5. E tem um detalhe que eu percebi. O Imu tem um tema visual envolvendo 3 caveiras. Assim como o Barba Negra, com a Jolly Roger dele e até a barba com 3 pontas. Isso não é coincidência. Para mim, o Oda já está construindo uma conexão direta entre o Imu e o Barba Negra. E talvez até o Davy Jones tem algo parecido com isso. Agora vamos falar da arma do Imu. Ela parece uma espécie de lança com uma lâmina em formato irregular, meio em zigue-zague. Isso lembra muito o Enel. O Enel também usava uma arma desse tipo e conseguia moldá-la com eletricidade, transformando em um tridente. Ou seja, as semelhanças entre os dois vão muito além da mentalidade de Deus. Até o design das armas é parecido. E pra mim, isso deixa algo bem claro. O Enel foi o protótipo do Imu. O Oda já estava plantando essa ideia lá atrás. E um dos exemplos mais claros disso foi o reino de Luluzia. E não é só isso. Depois de mais de 20 anos, o próprio Usopp mencionou o Enel nesse arco. Isso não é à toa. O retorno do Enel está cada vez mais real. E lembra quando o Oda mostrou fotos do estúdio dele alguns meses atrás? O foco principal era o Imu. Tinha até um tubarão com um boneco do Imu. Mas o detalhe mais importante estava escondido. Tinha um esboço ali do lado. E nesse desenho, dava pra ver uma figura com capa, chifres e uma arma longa. E agora a gente sabe, era o design da forma verdadeira do Imu. Agora vamos olhar pra frente. O que o Imu veio fazer em Elbaf? E o que ele vai fazer a partir daqui? Eu acho que o Usopp está completamente errado sobre o Imu. Tudo o que ele disse nos capítulos anteriores parece ser o oposto da verdade. O Imu não é alguém que vence com ajuda. Muito pelo contrário, ele é o oposto do Joy Boy. Olha o mural. Olha como o governo mundial funciona. O Imu tenta construir aliados através do poder. Mas ele nunca vai ter o que o Joy Boy teve. Amizade, aliança de verdade, conexão. Olha pro Luffy. Isso é algo que o Imu nunca conseguiu. E mesmo assim, ele venceu. Sim, tinham outras figuras ao lado dele. Mas comparado à aliança do Joy Boy, é insignificante. E ainda assim, ele derrotou o mundo inteiro. Depois disso, ele tentou recriar esse sistema com os 20 reis, os Gorosei, os Cavaleiros Sagrados, os Dragões Celestiais, mas no fim das contas, ele continua sozinho. Ver o Nika e o Nidog juntos já foi demais pra ele. E talvez as palavras do Usopp tenham sido o gatilho final. Talvez ele queira provar como venceu no passado, porque no fim, o Imu é um lobo solitário, frio, cruel, brutal, e tudo indica que os poderes dos Cavaleiros Sagrados e até dos Gorosei vêm dele. Mas uma coisa é certa, nesse arco, o Imu não vai mostrar tudo. Primeiro motivo, ele está enfraquecido. Segundo motivo, o Oda nunca mostraria o poder total do Imu antes da guerra final. Ele vai esconder o máximo possível. Já mostrou o Imu tossindo sangue, já deu um nerf nele, mas mesmo assim, um Imu enfraquecido ainda é aterrorizante. Mesmo que a gente considere que ele era mais forte que o Joy Boy, ou no mínimo igual. Se o nó de hack do Joy Boy já fez o que fez em Egghead.
Então imagina o Imo pessoalmente em Elbaf. Isso vai ser muito mais destrutivo, muito mais assustador. E sendo realista, o Imo vai destruir geral em Elbaf. Tudo que aconteceu até agora foi só a calmaria antes da tempestade. Os chapéus de palha segurando os cavaleiros sagrados, congelando o Imo, salvando as crianças. Parecia que tudo estava sob controle, mas acabou. Agora é o caos. Não existe cenário onde o Luffy e o Loki, do jeito que estão agora, consigam derrotar o Imo. Isso é regra básica de anime. O vilão final nunca cai antes da batalha final. O Luffy quase morreu 2 vezes contra o Crocodile e 2 vezes contra o Kaido, antes de vencer. Mas mesmo que o Imo destrua tudo, os chapéus de palha vão sobreviver. E aí vem a pergunta mais importante. Quem vai aparecer pra salvar eles? Só tem um nome que faz sentido. Shanks. O mesmo cara que tem um hack no nível do Joy Boy. E existem vários motivos pra isso acontecer. Elbaf está sob a proteção do Shanks. Então por que ele não apareceria pra defender seus aliados? O Luffy passou a obra inteira falando do Shanks, buscando ele. Esse é o arco do Usopp. Então faz todo sentido ele encontrar o pai dele. E finalmente se tornar um verdadeiro guerreiro dos mares. Além disso, o Shanks tem conexão com o Loki, e ainda teve aquele indício no filme Red de que Luffy e Shanks enfrentariam um demônio. Pode muito bem ser uma referência ao Imu. Agora imagina essa cena. Luffy, Loki, Shanks, os gigantes, os chapéus de palha e os piratas do Ruivo. Todos juntos, contra um Imu enfraquecido. Isso seria um dos painéis mais absurdos da história de One Piece. E tem várias formas interessantes do Shanks mudar completamente o rumo desse arco. Então já deixa nos comentários se você quer um vídeo só sobre isso. No geral, Elbaf teve altos e baixos. Mas uma coisa é certa, esse arco já entregou algumas das maiores revelações da obra. Loki, Shamrock, o Mural, Scopper, Gaban, Rocks e agora Imu. E o mais curioso de tudo, os poderes do Imu foram revelados, antes dos poderes do Dragon e até do Mihawk. E mesmo o Luffy sendo o protagonista, ficou claro que o Imu não teme só o Joy Boy. Ele também teme Davy Jones. Ou melhor, Barba Negra. Pra mim, uma das perguntas mais importantes agora é: quem vai ser o vilão final de One Piece? Imu ou Barba Negra? Vamos falar sobre isso. Primeiro de tudo, o Oda fez um trabalho absurdo ao criar paralelos entre esses dois personagens. E o Luffy? O Luffy é o oposto do Barba Negra em praticamente tudo. Isso já ficou claro desde o primeiro encontro deles. O Tite amava a torta de cereja, e o Luffy odiava. Já com o Imu, o contraste é outro. A Akuma no Mi do Luffy é o oposto direto da do Imu. Uma representa a libertação, a outra, opressão. E o mais interessante, as duas têm uma assinatura sonora, algo que a gente viu claramente nesse capítulo. Mas quando a gente fala de Akuma no Mi, a fruta do Luffy também tem semelhanças com a do Tite. Mesma cor, formato parecido, não é coincidência? Agora, olha a diferença de objetivo. O Barba Negra quer se tornar o rei dos piratas, para conquistar o mundo. O Luffy quer se tornar o rei dos piratas, mas não quer conquistar nada. Para ele, o rei dos piratas é o homem mais livre do mundo. Já o Tite quer criar o próprio reino, o reino do Barba Negra, ou seja, sol contra a escuridão, e no final, só um vai vencer, Luffy ou Barba Negra. Agora entra um ponto ainda mais profundo, os dois fazem parte do clã D, o nome daqueles que, no passado, se opuseram ao Imu. E isso é reforçado quando o Imu destrói os cartazes dos dois, ou seja, ele vê os dois como ameaças. O Barba Negra é descendente do David Jones, o Luffy é o deus do Sol Nika, herdeiro da vontade do Joy Boy. E o Imu é o inimigo natural de todo o clã D. Então, para responder quem é o vilão final, a gente precisa analisar dois cenários. Cenário 1, Barba Negra é o vilão final. Cenário 2, Imu é o vilão final. Vamos começar pelo primeiro. Se os D são inimigos do Imu, então Luffy e Barba Negra poderiam enfrentar o Imu juntos. Mas vamos ser realistas. Uma aliança entre os dois é praticamente impossível. O Barba Negra foi responsável pela captura do Ace, mexeu com o Garp e ainda pode derrotar o Shanks. Ele é o oposto completo do Luffy, mas ao mesmo tempo, ele é o último descendente do David Jones. E o Imu precisa apagar ele da história, para completar o mundo perfeito. Tem gente que acredita que o Barba Negra poderia absorver o poder do Imu e virar o vilão final definitivo. Mas sendo sincero, isso parece pouco provável, porque o Imu já representa esse demônio por si só. E mais, o Imu não está conectado só ao Luffy e ao Tite. Ele também está ligado ao Joy Boy, a Lily, a Vivi e aos Poneglyphs, ou seja, narrativamente ele está no centro de tudo. Agora vamos para o segundo cenário, Imu como vilão final. Nesse caso, o Luffy enfrentaria o Barba Negra na sua batalha final como pirata, e depois enfrentaria o Imu na batalha final da história. E isso faz muito sentido. O Vegapunk deixou claro, o destino do mundo está nas mãos de quem encontrar o One Piece. Ou seja, Luffy e Barba Negra precisam se enfrentar antes disso. É o momento onde o sol enfrenta a escuridão. Quando o Luffy vencer, a luz supera as trevas. Ele chega em Laugh Tale, descobre o One Piece
e se torna o rei dos piratas. Assim como o Roger, ele vai entender a história do Joy Boy e a guerra que aconteceu contra o Imo. Vai descobrir por que o Chapéu Gigante está em Mary Joyce e o que realmente aconteceu no século perdido. E mais importante, ele pode perceber que o sonho do Joy Boy é o mesmo sonho dele e que para realizar isso, ele precisa destruir a Red Line e derrotar o Imo. A partir daí, o Luffy vai unir toda a frota dele e todos os aliados que fez ao longo da jornada para iniciar a guerra final. O Deus do Sol vai guiar o mundo até o fim de uma era e trazer um novo amanhecer. Isso leva diretamente àquele cenário do mural. A aliança dos Chapéus de Palha derrotando o Imu e destruindo a Red Line. Os 4 mares se unindo, criando o All Blue. O Luffy não só realiza o próprio sonho, mas também cumpre a promessa do Joy Boy com a Ilha dos Tritões, levando eles para a superfície e restaurando o equilíbrio do mundo. No fim, o Luffy é quem vai se levantar, desafiar o mundo inteiro, carregar séculos de história e virar tudo de cabeça para baixo. O Barba Negra não é o homem que o Roger estava esperando. Mesmo sendo um dos melhores vilões já escritos, a história aponta para outro caminho, mas isso não diminui o papel dele. No final, ele pode até acabar sendo o melhor vilão da obra. Agora, só resta uma coisa: ver o que o Oda está preparando há mais de 28 anos. Mas agora é com vocês. Mandem suas teorias, suas dúvidas, tudo. Porque quanto mais vocês participam, mais esse tipo de vídeo cresce e mais longe a gente consegue ir nessas ideias. Tamo junto e até o próximo vídeo.